Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês sobre todos os livros que eu já li em 2022. Não foram tantos assim, mas foram acho que 27. Então tô mais ou menos ainda dentro da minha meta de leitura e eu decidi contar pra vocês porque tem muito tempo que eu não faço vídeo de leituras de últimos livros lidos. Então eu decidi juntar tudo nesse vídeo e falar sobre todos. O último vídeo que eu postei foi a TBR da Maratona Literária de Inverno e não li. Não li nenhum daqueles livros, gente, porque assim, na metade, antes de começar, eu decidi terminar, antes de começar a maratona, né, eu tinha decidido terminar as minhas séries que eu já tinha começado antes de passar para os livros da TBR, né? E aí, na minha cabeça, ia dar tempo, seriam 12 livros pra eu ler em 15 dias. Era tipo, acho que eram umas 250 páginas por dia, e eu tava assim, animadíssima, ia dar tudo certo. E aí eu fiquei doente, gente, não consegui. Mas eu li 6 livros na maratona, porém não os que eu tinha planejado lá naquele vídeo. Então eu acho que nenhum, gente. Eu acho que realmente eu não terminei. Ah, terminei um, sim. Daqueles livros que eu falei, eu terminei. Mas, enfim, vou falar sobre todos que eu já li, começando lá de janeiro. E aí, os próximos livros que eu pretendo ler incluem os livros que era pra eu ter lido na maratona e eu não li. Bom, o primeiro livro que eu terminei no ano de 2022 foi Uma Mulher na Escuridão, do Charlie Donlia. Eu lembro que eu gostei bem mais desse livro do que eu tinha gostado da Garota do Lago. Esse aqui ele é bem interessante. Ele fala um pouco sobre. Ele tem algumas cenas assim em tribunal com advogado, essas coisas. E eu acho bem divertido e interessante, então eu gostei bem mais do que a Garota do Lago. Então foi bem legal, fiquei feliz de ter lido. O próximo livro foi Um Céu Além da Tempestade, que é o 4º volume de Uma Chama Entre as Cinzas. E, gente, eu adoro essa série. Eu acho que é uma das minhas preferidas. Gostei muitíssimo de acompanhar toda essa série. Eu lembro que eu me emocionei em vários livros. Acho que o segundo é o meu preferido de todos. Foi o que eu mais assim, me emocionei. Mas eu gostei bastante. É um livro que eu recomendo muito. Um livro de fantasia. Ele é romance, então tem umas partes assim mais de romance, mas é bem pouco focado nisso. Então, assim, gostei muito, recomendo, ótima série e foi uma ótima finalização. Eu acho que, com certeza, eu não achei 100% o final, assim, de todos os personagens, mas eu gostei muito. Aqui na minha resenha eu até falei que é uma história que foi muito marcante na minha vida, e realmente foi, porque eu lembro de tudo, e é difícil lembrar das coisas que eu já li. O próximo livro é o livro É Fácil Matar, da Agatha Christie. Não lembro da história desse livro, vou até ler a resenha. Bom, falei na resenha aqui que eu achei ele um pouco arrastado, mas que é divertido e tal. Então, assim, é o padrãozão, né, com certeza, da Agatha Christie. Então, eu não me recordo realmente, gente, eu não lembro. Mas eu devo ter gostado, assim, porque eu sempre gosto dos livros dela, mas eles são bem repetitivos. O próximo livro que eu terminei foi o Skyhunter, da Mary Lou, que é a mesma autora de Warcross, e eu lembro que eu gostei demais dessa história. Eu lembro que eu li para leitura em conjunto da Tamires, do Resenhando Sonhos, e eu até lembro que na live que ela fez tinha muita gente criticando, falando mal. Ela mesma eu acho que falou um pouco mal, mas eu tinha adorado e eu até achei estranho assim, porque eu tinha me divertido bastante. É uma série, então não sei quando vai ser lançado o próximo livro. Não lembro o suficiente pra terminar, não lembro como terminou assim, pra poder tipo começar o próximo, mas lembro que eu gostei muito. E eu acho também que ele tinha alguma coisa nele que me lembrava A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Então gostei bastante. Quando lançar o próximo, provavelmente eu vou ler, mas eu nem sei quando ou se vai lançar. O próximo livro que eu terminei, gente, foi a trilogia da Quinta Estação, e foi, assim, um grande marco na minha vida de leitora e na minha vida como um todo, porque esse livro é fantástico, principalmente o primeiro, assim, o primeiro é muito incrível. O segundo livro eu lembro que eu achei ele mais arrastado, mas tem vlog de leitura, eu acho, dos 3 livros aqui. O primeiro eu fiz junto com o do Skyhunter, é um vlog de leitura do Caminhos Bookverso, e os outros 2 eu fiz outro vlog de leitura.
E assim, no vlog dá pra ver assim que eu tive muita dificuldade de ler esse livro, achei ele cansativo, arrastado, difícil de entender, mas ao mesmo tempo muito incrível, porque você não entende o que tá acontecendo até acontecer. Quando acontece é assim, incrível, tudo se encaixa muito bem. Então, eu achei uma história maravilhosa, muito triste, muito tocante e ao mesmo tempo assim muito incrível, realmente uma das minhas melhores leituras que eu já fiz na minha vida, com certeza. A trilogia A Quinta Estação vale muito a pena, mas é um livro difícil de ser lido, porque ele é bem, assim, canseira, gente. É arrastado, você não entende nada que tá acontecendo, não sabe pra onde a história tá indo, mas é uma experiência muito interessante e eu gostei muitíssimo. O próximo livro que eu li foi A Seca, da Jenny Harper. É um livro de suspense que eu acho que também tem vlog de leitura aqui. Eu lembro de ter gostado bastante também. É um livro de thriller, assim, eu lembro que eu falei que o título, né, A Seca, ele acaba sendo pouco relevante na história. Tem uma parte importante, mas não é assim tão importante. Tem uma parte que remete a isso, mas não é assim tão importante. Na verdade, gente, é importante. Tem a ver, mas eu lembro que eu esperava assim que fosse uma coisa mais assim significativa do que foi. Então eu lembro de ter me frustrado um pouco com isso. Mas é uma história bem interessante. Ela fala bastante sobre. Ela vai no passado e no presente, né? Tem flashbacks. Então tem bastante das histórias dos personagens. Normalmente não é o tipo de thriller que eu mais gosto, porque eu prefiro quando é sobre o acontecimento em si do que sobre as pessoas. Porque quando é sobre as pessoas eu sempre acho muito triste. Mas mesmo assim eu gostei bastante. O próximo livro que eu li foi o M.O.N., da Agatha Christie. Este livro aqui eu lembro que não é nem com a Miss Marple, nem com o Poirot. Então ele tem um clima assim meio de espionagem, assim, da Segunda Guerra. Acho que da Segunda Guerra. E aí ele tem esse clima de... É um clima bem diferente dos outros livros da Agatha, mas mesmo assim ele é parecido porque ela tem uma escrita assim bem padronizada. E eu lembro de ter gostado. E eu lembro, assim, de ter me divertido enquanto eu lia. O próximo livro, gente, foi A Última Festa, que eu achei um grande hino. Me diverti demais. Eu acho que esse aqui também tem vlog de leitura. Gente, foi muito legal. Eu achei esse livro muito bom. Esse é o tipo de livro, assim, que eu mais gosto. Eu li ele super rápido. Eu acho que um dia e meio, assim. Então eu gosto muito. É o tipo de livro que eu mais me divirto. Então eu gostei bastante. É meio clichê, meio padrão, assim, mas ao mesmo tempo é surpreendente, então eu gostei muito, achei muito divertido. O próximo livro que eu li, gente, foi O Estilhaça-me, primeiro volume da série. Eu li os 6 livros, tá? Eu li a série completa. Inclusive, foi isso que eu fiz na maratona. Eu terminei a série Estilhaça-me, porque tava aí enrolando muito tempo, e terminei também outra série que eu vou falar em breve. E aí, gente, eu li intercalado com outros livros, mas vou falar de todos agora, porque, assim, pra ficar mais fácil mesmo. E, basicamente, eu tinha começado a ler esse livro com super preconceito, achando que ia ser horrível. E aí, o primeiro livro eu gostei, achei, assim, bem divertido, bem interessante. Gostei muito da escrita da autora, que ela é bem, assim, desse primeiro livro, no segundo, assim, bem poética, bem diferente mesmo. E aí eu tinha gostado muito, gostei muito do primeiro livro, gostei muito do segundo. Acho que do terceiro eu também gostei bastante, tava me divertindo. E aí, gente, foi só ladeira abaixo. Parece até que é outra história, assim. Os 3 primeiros livros eu gostei. Os 3 últimos eu li, assim, totalmente arrastado. Achei péssimo. Cada vez ficava mais difícil de levar a história a sério. Uns absurdos, assim, acontecendo. E é sempre umas coisas, assim, que, tipo, não tem... O mundo acabando e uns adolescentes que vai resolver. Ai, gente, olha... Difícil. E é muito estranho, porque eu tinha gostado dos primeiros. Aí eu não sei se é a época, talvez porque eu li outra série muito boa intercalada com essa, ela acabou perdendo um pouco o brilho, ou se é porque foram muitos livros repetitivos, ou se realmente a escrita dela foi decaindo com o passar do tempo. Mas assim, basicamente ele é mais um livro de romance mesmo. Se você for ler mais com o pensamento de que é uma história de romance,
aí sim ele é interessante e tudo, mas mesmo assim, gente, tem muito problema. Então, assim, não, eu fiquei feliz de ter terminado, de saber o final e tudo. O início eu tinha gostado, mas foi indo pro final, assim, eu só gostava de um personagem, que é o Candy. O resto, pra mim, gente, detesto todos. E como eu disse, foi virando uma bola de neve de acontecimentos que não tinha como resolver. E, de fato, ela não resolveu, tá? Porque o final do livro, spoiler, ela termina quando as coisas vão começar a acontecer. Então, assim, vai dar errado de novo, gente. A gente não sabe o que acontece depois, mas dá pra imaginar que não vai funcionar. Porque, assim, ela não deu a desenvoltura, mas é como eu disse, né? É um livro de romance. A parte que se importa, ela foi solucionada, se for olhar por esse lado. Mas, assim, foi interessante, eu fiquei feliz de ter terminado. E os 3 primeiros livros foram legais, mas não vale a pena você ler a série inteira só pelos 3 primeiros livros, porque tem mais 3 pra frente. Então, assim, sei que tem outros, tem conto também, não vou ler, gente, nem chego perto. E a coisa que eu achei que era muito diferenciada da autora, que era essa escrita poética, não lembro de... Eu acho que ela foi se perdendo também ao longo dos últimos livros. Eu acho que se tivesse continuado, talvez tivesse ficado muito cansativo também, mas não continuou, então eu achei estranho também, então assim, enfim, mas terminei. O próximo livro que eu vou falar aqui, na verdade, é um conto da Bárbara Sá, que é De Malas Trocadas, e é um conto, assim, todos os contos dela, eu já li, acho que esse é o segundo que eu leio, na verdade, mas eu lembro dela, pra mim é ela falando, e assim, é um conto pra passar o tempo, não é muito minha cara, não faz muito meu estilo, porque é um conto de romance, então assim, mas é legal, assim, é divertido, eu acho que quem gosta do gênero provavelmente vai gostar desse conto. A única coisa que me incomoda é porque realmente pra mim é muito ela, assim, que me incomoda porque, não sei, é a mesma coisa do Victor também, porque Victor Martins, tudo que eu já li do Victor, pra mim, os personagens são ele, e aí é um pouco estranho, porque eu não sei se eles conseguem escrever coisas que não sejam pessoais, assim, que não tenham muito a personalidade deles. Ao mesmo tempo que é interessante também, porque é sinal de que a gente reconhece muito que é uma personalidade que é deles mesmo e que ela é fácil de ser reconhecida. Mas, enfim, é só um conto, então foi bem rápido de ler. O próximo livro que eu li, gente, foi O Farol, e muito ruim. Esse eu gravei um vlog de leitura dele e de outro livro, e eu perdi esse vlog, ele não foi postado, porque eu gravei sem áudio. Ai, gente, nem lembro o que aconteceu, eu sei que perdi o vlog, mas basicamente esse livro, ele vai contar aí sobre um farol, né? Tecnicamente, gente, quando a gente vê a venda dele, né, a sinopse, é como se ele fosse um livro de suspense, thriller, mas ele não é um livro de suspense, ele é um livro sobre a vida. É um livro sobre perdas, sobre morte, sobre luto e sobre viver em solidão, assim, porque conta a história desses homens, são 3 homens, 3 personagens principais, que moram num farol, né, que parte da vida eles passam num farol e parte da vida eles passam com a família deles na casa, né, em terra firme. E aí fala sobre como é e tudo mais, e como é para as pessoas que ficam esperando eles, como é para eles ficarem no meio do mar. E no meio do caminho, gente, eles desaparecem lá no farol. Então, tecnicamente, é um livro de suspense para você descobrir o que aconteceu com eles, mas isso não acontece, tá? A maior parte do livro não é sobre isso. E é bem arrastado, bem chato. Eu não gosto desse tipo de livro, não gosto de livro sobre a vida, não gosto de livro triste, reflexivo. Então eu não gostei, e principalmente também porque eu fui pega de surpresa, porque não é o que eu esperava. Mas se você for ler já sabendo que é isso, então talvez você goste, né? Se for uma história que você já vai ler com essa expectativa, e já porque você tem interesse nesse tipo de assunto, provavelmente vai ser uma história interessante. O próximo livro que eu li, gente, foi Aqueles que Me Desejam a Morte. Esse livro também estava nesse vlog que eu perdi. E é um livro excelente, achei incrível, muito divertido, gostei demais. Também li em 1 dia e meio, mais ou menos. Depois eu descobri que ele tem um filme, não sei se o filme é bom, mas assim, é um thriller padrão de thriller mesmo. Assim, não é nada exatamente fantástico e inovador, mas é muito divertido, eu gostei muito. E
Ele me lembrou o Bem Atrás de Você, da Lisa Gardner, porque tem uma parte, assim, de tipo, sobrevivência na floresta, que também tem nesse livro Bem Atrás de Você, e também é com criança, adolescente. Então, me lembrou um pouco. E eu descobri que eu gosto muito dessa temática, assim, de coisa tipo de sobrevivência. Ele tem muito, assim, de ação. Ele é um livro mais de ação. Não é, assim, não é suspense psicológico, nem mais pro lado do terror. Ele é mais pro lado da ação mesmo. Então, achei, assim, super divertido. Gostei muitíssimo. E é da Trama, né, da editora Trama. Inclusive eu fiquei bem animada para ler outros livros dessa editora. Ainda não li, mas vou ler aí em breve. E, gente, o próximo livro que eu terminei foi A Rebelde do Deserto. E esse foi a outra série que eu queria terminar antes da Maratona Literária. E que foi a série que eu li intercalado com Estilhaça-me. E, gente, A Rebelde do Deserto é muito bom. Nossa, achei incrível. O primeiro livro eu não tinha gostado tanto assim. Eu tinha achado ele meio sem graça, pra falar bem a verdade, tirando a parte da cultura, né, que é uma cultura bem diferente. Ele me lembra também um pouco Uma Chama Entre as Cinzas, porque é um pouco da mesma cultura, é diferente, mas é mais similar. Mas mesmo assim, tirando essa parte, é um livro padrão, assim, de... Eu não sei, ele me lembra muitos livros, mas ao mesmo tempo eu achei ele muito divertido. E a partir do segundo eu achei assim fantástico. O segundo livro e o terceiro eu achei incríveis. Eu gostei muito. Eu gostava de todos os personagens. Eu acho que teve um bom desenvolvimento. A parte de romance não se sobressaiu assim tanto. Tem algumas coisas assim que poderia ser diferente, né, claro, mas eu gostei muito e eu achei divertido mesmo. Acho que foi uma série muito boa, que eu gostei muito de ter lido, e como eu disse, tem essa parte cultural também. Ele é bem triste em algumas partes, assim, então tem essa carga, esse peso também. E como eu disse, gente, eu li comparado, intercalado, né, com Estilhaça-me, e nossa, é assim, gritante a diferença entre um e outro, assim, porque A Rebelde do Deserto, você pega, assim, primeiro que eu demorava muito mais tempo pra ler, né, muito mais horas para ler a mesma quantidade de páginas, e depois, assim, que o próprio texto mesmo, o Estilhaço-me, travessão, 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 e A Rebelde do Deserto, assim, com parágrafos muito mais descritivos, as guerras, as coisas, os sofrimentos, as coisas muito mais pesadas, enquanto lá o Estilhaço-me, o povo tudo resolvendo tudo muito fácil. Enfim, não que eu deva comparar esses dois livros, mas enfim, eu acabei comparando porque eu li eles intercalados. Acabei dando uma nota muito pior pro Estilhaça-me, e eu acho que até uma nota melhor também pra Rebelde do Deserto. Mas inclusive aqui nas estrelas eu dei 3 estrelas e meia pro primeiro livro e 5 estrelas pro segundo e pro terceiro. Porque como eu disse, eu gostei bem mais do segundo e do terceiro. Mas assim, muito bom mesmo, vale muito a pena. Fiquei muito feliz de ter lido. Li também, e esse foi... eu li 2 livros da maratona da TBR Correta. O primeiro foi A Espiã da Realeza. Eu gostei bastante, eu achei que tem um clima muito, assim, diferente, porque ele é meio que nos anos 20, nos anos 40, eu acho. Então ele tem um clima, assim, bem diferente. Eu acho que eu nunca li livros com essa descrição dessa época. Só que eu achei que ele demorou bastante pra ele engrenar na parte de mistério. Eu quase achei que era um livro de romance, que eu tinha pegado errado, que eu tinha confundido que ele era um livro de mistério, de suspense. Ele é bem leve, muito, muito pouco focado assim na parte de mistério. Porém, eu acho que esse é o primeiro livro de uma série com essa mesma personagem. Então, talvez ele tenha demorado pra, engrenar, porque a personagem precisava ser apresentada e ambientada e tudo mais. A personagem é bem divertida, a personagem principal. O clima, como eu disse, é um clima bem diferente, assim, dos livros que eu já li. E ele é bem leve mesmo, não, o crime, assim, tudo bastante... foca bem na vida dos personagens e tal. E eu gostei muito desse clima, desse livro. Provavelmente eu vou ler outros. Como eu disse, eu só achei que demorou um pouco pra engrenar. Tanto que eu comecei a achar que não era um livro de suspense, que ele era um livro só de romance. Mas, enfim, aí no final, mais pro final, assim, apareceu, né, o mistério que era pra ser resolvido. E foi bem divertido.
Eu achei, gente, que pelo menos nesse livro, a personagem principal, que tecnicamente ela é a espertona e tal, e todo mundo fala que ela é inteligente, não foi ela que fez nada, tá? Todo mundo contou pra ela o que era pra ela fazer, quase todas as horas tinha alguém sugerindo que ela fizesse algo, e aí deu certo, então tecnicamente não foi ela que descobriu as coisas, mas mesmo assim, como eu disse, pode ser porque ela estava sendo apresentada ainda, a personagem. Vou ler outros livros dessa série e aí eu conto pra vocês se realmente muda, se é sempre assim. Mas no mais eu gostei bastante. E o último livro que eu li, gente, que eu finalizei, na verdade não é o último livro que eu finalizei, o último livro que eu finalizei foi o último da série Estilhaça-me, mas o último livro que eu li, que era da maratona, foi o Fahrenheit 451. E eu gostei bastante também, esse livro eu li em um dia. E assim, eu achei que é uma história bem interessante, mas ao mesmo tempo bem comum. Tem muita coisa para ser discutida sobre esse livro. Ao mesmo tempo tem umas coisas que eu acho que já não vale mais, já não tem mais. Não cabe mais, não faz mais sentido pro mundo de hoje, sabe? Porque é de uma época em que não tinha conhecimento através de outros tipos de mídias. E falam muito sobre a valorização do livro como única forma de conhecimento, de obter conhecimento. E nós já sabemos que hoje em dia já não é mais assim, mas ao mesmo tempo é muito interessante, tem muitas vertentes de discussão que podem surgir desse livro. E eu achei assim que, diante de livros clássicos, eu acho que esse livro é considerado clássico, ele é bem fácil de ler, não tem nenhum tipo de dificuldade para entender, nem palavras, nem nada difícil, que eu acho que é uma vantagem, porque livro clássico geralmente é difícil e esse não é. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, ele é um pouco simples também. Então, assim, foi legal, foi interessante, gostei de ter lido, mas assim, eu entendo a problematização e o valor dele, mas assim, é isso, sabe? Não é incrível também, é porque eu acho que no prólogo do livro da edição que eu tenho, de 1984, tem uma frase lá, um trecho de alguma pessoa falando sobre como um livro clássico ao mesmo tempo, parece que ele é plagiado, assim, porque na verdade você já viu outras histórias mais novas que foram, tipo, cópias daquele clássico, né? E eu até acho que esse tem um pouco de 1984 nele também. Então, eu acho que é por isso também esse sentimento meu de que não é inovador, mas é porque, na verdade, as coisas não inovadoras são as que vieram depois, né? Só que a gente viu antes. Enfim, gente, tem muitas coisas pra discutir sobre esse livro, mas não faz muito parte do meu estilo também ficar, assim, divagando muito. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto de ler, de vez em quando, esse tipo de livro pra pensar mesmo, mas não faz parte, assim, muito da minha realidade de leitora. De pessoa mesmo, ficar discutindo, divagando sobre a vida, e sobre política, e sobre para onde o mundo vai, de onde o mundo veio. Então, mas eu acho que vale super a pena para ler, principalmente porque é um livro muito curto e muito fácil. Enfim, gente, é isso. Eu espero ao longo do resto do ano eu terminar de ler minha meta anual, né, que seriam 50 livros. Acho que ainda dá tempo. Não sei quais vão ser os próximos livros que eu vou ler, mas eu vou contando pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, se vocês não leram. E até o próximo vídeo.